tarde a todos. Boa tarde. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente audiência pública. Agradeço a presença dos senhores vereadores, servidores, cidadãos presentes, bem como dos ouvintes da área comunitária e de todos que acompanham pelas redes sociais desta Casa Legislativa. Essa audiência representa um importante momento de diálogo e participação popular, tendo como objetivo apresentar, discutir e colher contribuições da população sobre matérias de grande relevância para o município, fortalecendo a transparência, a participação cidadã e o processo legislativo. Na oportunidade, serão debatidos os seguintes projetos. Projeto de Lei número 10, que aprova a primeira revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico. Projeto de Lei número 15, dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o exercício financeiro de 2027. E projeto de Lei número 16, que ratifica o contrato de consórcio público, aprova o Estatuto Social do Siminas e da AMIMG e autoriza o ingresso do município de Alto Rio Doce, Minas Gerais. Desejamos que este seja um momento produtivo, democrático e de construção conjunta, em benefício do desenvolvimento de Alto Rio Doce e do fortalecimento das políticas públicas municipais. Sejam todos bem-vindos e declaro iniciar os trabalhos dessa audiência pública. Convido o vereador José Alfredo para realizar a chamada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Adriano de Oliveira. Presente. Ascendinho Geraldo do Nascimento. Presente. Ari Santana de Carvalho. Presente. Márcio Valério Vieira. Pediu para justificar a ausência dele. José de Marcos de Paiva. Presente. José Alfredo da Silva. Presente. José de Paiva Oliveira. Presente. Marcos Ferreira da Silva Pinto Júnior. Presente. Valdomiro Domingo Dias. Presente. Convido o contador da Prefeitura, senhor Francisco Marcelo Damasceno Júnior, para a apresentação do projeto de lei número 15 de 2026, referente à Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2027. Boa tarde a todos. Boa tarde. Aos vereadores, a população em geral que está acompanhando aqui presencialmente e também via rádio comunitária e YouTube. Hoje a gente veio trazer aqui uma breve apresentação da LDO de 2027, prevista para 2027, que é para o ano que vem. Junto com a LDO, a gente tem outras peças orçamentárias que são bases primordiais para o planejamento, né, dos poderes legislativo e executivo. As peças orçamentárias são constituídas do PPA, que é o Plano Plurianual, onde define as prioridades do governo para os 4 anos, elaborado pelo Poder Executivo e enviado ao Poder Legislativo até 31 de outubro do primeiro mandato. A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, onde estabelece as prioridades e metas contidas no PPA para o ano seguinte, enviada pelo Poder Executivo até 15 de maio de cada ano. E a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, onde estima as receitas e fixa as despesas para o ano seguinte, enviada até 31 de outubro de cada ano. Hoje, a gente fala da LDO. A composição da LDO tem as disposições sobre as prioridades e metas da administração pública municipal, a estrutura do orçamento municipal, a elaboração, alteração e execução orçamentária, as despesas de pessoal e encargos sociais, as condições para a concessão de recursos públicos, as alterações na legislação tributária, as distribuições sobre a dívida pública municipal e disposições finais. Integram esta lei os seguintes anexos, nos termos do artigo 4º e seus parágrafos 1º a 3º da Lei Complementar nº 101 de 2000. É o anexo 1, onde tem a prioridade e meta, o anexo 2 com as metas fiscais e o anexo 3, onde tem os riscos e eventos fiscais.
Agora a gente vai dar um destaque, os destaques, não são todas as ações, mas algumas prioridades e metas que já vêm contidas no BPA, que a gente vai trabalhar dentro da LDO de 2027. Dentro do programa da administração, que ele tem o nome de Administra Mais, Gestão Responsável, Resultados Concretos. A gente tem as atividades do Gabinete do Prefeito, da Procuradoria Municipal, do Controle Interno, da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, da Secretaria de Governo e da Secretaria de Licitações e Contratos. Temos também os precatórios de sentenças judiciais, as obrigações patronais, a amortização de empréstimos e parcelamento de dívidas, contribuição ao PASEB, a CNM e a ANM, convênio com o PJMG, Correios, UAI, Polícia Civil, Polícia Militar, Junta de Serviço Militar. A divulgação dos atos institucionais e oficiais dos nativos e pensionistas. O próximo programa é a Educação, que tem o nome de Educa Mais ARD, construindo hoje a educação de amanhã, onde conta com a ampliação, construção, melhorias e manutenção de escolas do ensino infantil e fundamental e espaços desportivos, aquisição de imóveis para ampliação da rede escolar, aquisição e manutenção de veículos para transporte de estudantes na rede municipal de ensino, atividades da Secretaria Municipal de Educação, desenvolvimento do ensino infantil e fundamental, ampliação e manutenção da rede escolar, a merenda escolar para o ensino infantil e fundamental. O próximo programa tem a ver com a cultura, que tem o nome de Raízes de Alto Rio Doce, preservar o passado e inspirar o futuro, onde conta com o desenvolvimento da Secretaria de Cultura e Turismo, ações de fomento à cultura, contribuição ao circuito turístico nascente do Rio Doce, conservação do patrimônio histórico e eventos culturais e festas populares. O próximo programa já é da saúde, tem o nome de Saúde Mais ARD. Cuidar bem é nossa prioridade, onde conta com obras e reformas na rede de saúde, ações e serviços do componente básico de saúde, o desenvolvimento da Secretaria Municipal de Saúde, da vigilância epidemiológica, da vigilância sanitária e da farmácia de todos, judicialização de medicamentos, suplementos e outros, participação em consórcios públicos em saúde, contribuição à média e alta complexidade, subvenção social ao Hospital Nossa Senhora da Conceição, contribuição à Associação Bicho Feliz e tratamento fora do município. O próximo programa já é da assistência social, que tem como nome Integra Social, uma ação integrada da política de assistência social, onde conta com a construção de casas populares, o desenvolvimento da Secretaria de Assistência Social, a manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social e da Criança e Adolescente, a gestão de benefícios eventuais e emergenciais, a gestão do CadÚnico e do Bolsa Família, contribuições e auxílios a entidades assistenciais, proteção social básica, PROCAD SUAS, Programa de Fortalecimento Emergencial, Programa de Assistência Social ao Idoso, Criança Feliz, Programa de Doação de Material de Construção a Carentes e Programa de Auxílio Funeral, como também as atividades do Conselho Tutelar. O próximo programa tem a ver com a infraestrutura, que tem o nome de Construindo a RD, trabalho que transforma o município. Ela conta com obras de infraestrutura de domínio público, aquisição e manutenção de veículos e máquinas para a Secretaria de Infraestrutura, extensão de rede de iluminação pública, obras em vias urbanas, praças e jardins, obras em estradas vicinais, pontes e mata-burros, desenvolvimento dos serviços de infraestrutura, desenvolvimento dos serviços de estradas vicinais, desenvolvimento da Secretaria de Infraestrutura e de Meio Ambiente, participação em consórcio público em iluminação pública. O próximo é da Secretaria de Esporte, onde conta com o nome de Programa Mais Esporte Mais ARD, promovendo saúde, lazer e integração.
conta com construção e melhoria de espaços desportivos e o desenvolvimento da Secretaria de Esporte e Lazer. E o próximo é da agricultura, que tem o nome de AgroMais ARD, a força do campo impulsionando o município, que conta com aquisição e manutenção de veículos, patrulha mecanizada e implementos agrícolas, próprio da Secretaria Municipal da Agricultura, assistência e incentivo ao produtor rural, convênio da Emater e IMA, desenvolvimento da Secretaria Municipal de Agricultura, promoção do torneio leiteiro e eventos agropecuários, contribuição à associação para desenvolvimento da agricultura familiar. E, por último, o programa de atuação legislativa, onde conta com a aquisição de equipamentos e bens permanentes, manutenção das despesas do corpo legislativo, capacitação de vereadores, construção, ampliação e reforma da Câmara, manutenção das atividades da Secretaria, manutenção das despesas com servidores, capacitação de servidores, manutenção das despesas com publicidade e eventos institucionais. O próximo slide vai trazer as metas fiscais contidas dentro do projeto de lei. Em atendimento ao disposto do artigo 4º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, em conformidade com o determinado nas portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, no número 1447, de 14 de junho de 2022, o presente anexo de metas fiscais contém os seguintes demonstrativos. Demonstrativo 1, que é as metas anuais. E demonstrativo 2, avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. Demonstrativo 3, metas fiscais atuais, comparadas com as metas fiscais fixadas nos 3 exercícios anteriores. Demonstrativo 4, evolução do patrimônio líquido. Demonstrativo 5, origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. E o demonstrativo 8, margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Esse próximo quadro, a gente trouxe um resumo das receitas que estão contidas dentro da LDO. Ela é um resumo porque, nesse primeiro momento, a gente determina que provavelmente vai ser uma projeção da receita corrente de capital. Os valores separados por cada receita, por exemplo, um FPM, o que vai ser de ICMS, de IPVA, isso a gente vai trazer junto com a LOA, onde que vem isso tudo detalhado, como também a parte das despesas que a gente vai falar logo após aqui. A previsão de receita projetada, de receita corrente para 2027 é de R$ 58.097.941 e a receita de capital de R$ 9.500.000. O total dando R$ 67.597.941. Aqui dá um valor arredondado para não ficar falando centavos. Né? Talvez um projeto vai ter alguns centavinhos, mas é só para arredondamento que a gente mencionou aqui. Para 2028, o valor está de R$ 60.189.466 para a receita corrente e com R$ 10.393.000 para a receita de capital, totalizando R$ 70.582.466. E para 2029, a receita corrente soma R$ 62.296.098 e a receita de capital R$ 11.136.000, totalizando R$ 73.432.098. A parte da despesa para balancear essa receita conta com a despesa corrente de R$ 56.024.924 e a despesa de capital R$ 11.573.017. Já a despesa corrente de 2028 conta com R$ 58.587, 58.587.000, só um minuto. R$ 58.587.140 e a despesa de capital R$ 11.995.326. E 2029, R$ 61.486, com a despesa de capital de R$ 12.420.612. Tanto a receita quanto a despesa, elas se equilibram. O total de despesa equivale ao total de receita.
próximo passo é a parte dos riscos fiscais. E, em conformidade com o artigo 4º, parágrafo 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101, 24 de maio de 2000, e com o disposto nas portarias da Secretaria do Tesouro Nacional de 1447, de 14 de junho de 2022, apresenta-se o anexo das metas de riscos fiscais, correspondente ao demonstrativo de riscos fiscais e providências do município de Alto Rio Doce. Dentre as demandas que foram levantadas, foram reservados 30 mil de reserva de contingência, onde consta das providências, para poder fazer outros passivos contingentes que não estão previstos no orçamento, que não conseguem fazer através de alguma alteração orçamentária e tudo mais. Aí tem essa reserva para conseguir garantir essa modificação, caso for necessário. Por fim, pessoal, seria isso um breve resumo, porque são muitos cálculos feitos no LDO, é até maçante fazer LDO, porque é muita projeção. A gente acaba utilizando aí os dados do Banco Central, através da revista Focus, que ela traz os dados para a gente trazer projeção de PCA e tudo mais. Então, nesse primeiro momento, a gente traz um total para chegar no valor detalhado dentro da rua. Seria isso, eu fico à disposição para tirar qualquer dúvida que possa aparecer. Algum vereador quer fazer um comentário? Presidente, pela ordem aqui. Senhores, hoje até o pessoal perguntou sobre a condição da audiência pública. Hoje não é uma sessão plenária. Hoje é um meio, um procedimento. A gente esperava que a casa estivesse cheia. Se evidencia muito a preocupação do cidadão em relação aos temas que estão sendo abordados, porque foi amplamente divulgado, com todo respeito ao cidadão. Mas se fossem emendas parlamentares, com certeza o presidente Lourenço estaria aqui presente, né? Mas, enfim, os vereadores, Adriano, Sr. Cedinho, Sr. José, já estão participando pela primeira vez, Marcos, né, de audiências públicas. Esse é o momento para vocês discutirem. Ainda que não tenham pessoas presentes, tem gente que está acompanhando nas redes sociais, acredito que os ouvintes estejam acompanhando também as deliberações. Eu chamo a atenção para os senhores aqui, dos demonstrativos ali, os senhores, não sei se perceberam, nós estamos ao salto de estimativa de receita, né, Marcelo? Considerado 73 milhões. Sim, para 2029, né? Para 2029, né? Então, quer dizer, estimativa. Né? E a gente tem um grande problema, Marcelo, porque eu até foi publicação minha, né, de pós-graduação junto ao Tribunal de Contas, a preocupação que a gente tem com relação a superestimativas de receita. Então, não adianta, às vezes, o município fazer aquela projeção, não estou dizendo que não esteja acontecendo isso, tá? A gente tem essa preocupação porque isso gera um endividamento de médio e longo prazo. Tá bom? Então, quando você faz a superestimativa de receitas, você viabiliza uma concepção natural no meio da gestão pública de que a gestão caminha muito bem sob o prisma do planejamento. Não estou dizendo que não esteja, porque ele pode condizer com a realidade financeira, mas a gente também tem que ter essa preocupação. Por isso, quando da proposição da lei orçamentária, Marcelo, existe um procedimento na lei de responsabilidade fiscal que eu chamo sempre a atenção dos pareceres que era ideal que se fizesse um estudo, um levantamento e verificasse de fato o andamento das projeções, eles caminham com a realidade. Porque o Marcelo mesmo falou que os índices são aqueles apurados, os índices oficiais apurados pelo Banco Central. Não é isso? E muitas vezes o município não necessariamente ele vai caminhar com aquela projeção de IPCA, de IPC, dos índices que compõem e que são escolhidos lá no TPA para fazer as projeções. Essa é apenas as projeções, né? De outubro, que é a lei orçamentária. A lei orçamentária, ela materializa. Pode colocar emenda nela. Pode colocar emendas. Pode colocar as emendas impositivas na lei de diretrizes, o vereador também. Uma coisa que a gente tem que colocar
Pode, mas na lei de diretriz também pode. Só que a TAC a gente não pode interferir nas metas, né? Tem todo um trabalho da contabilidade municipal para fazer essa projeção. A gente abre o debate sempre, Marcelo, um debate saudável, de respeito, tá? Em relação àqueles índices que são colocados. Qual que é a minha preocupação? Essa não é a preocupação tanto do jurídico, mas a gente tem essa preocupação quando eu tenho que defender o interesse público do município. Eu não posso permitir que algumas medidas possam levar o município à consecução de várias despesas a ponto de não ficar mais saudável, né? A ponto do endividamento. Então, a gente tem essa preocupação, vem conversando isso muito com o presidente, né, presidente? A respeito dessa Doutor, posição. deixa eu fazer uma pergunta. Só um minutinho, Dona Geraldo. Só a questão do índice fiscal, quando se coloca a projeção de IPCA, é o índice frio. E como já houve um salto, a gente sempre está viabilizando as correções com base em índice estabelecido pelo Banco Central e não por uma apuração local. Então, vou até sugerir isso, viu, presidente? Se ou quando da deliberação da LDO, talvez reanalisar uma condição de apuração estimativa. Mas aí vai atrapalhar o orçamento, né, Marcelo? Mas a gente conhece também que no âmbito federal, estadual, muitas vezes o orçamento ele fecha com déficit. Então, as despesas elas podem fechar a mais do que a projeção de receita. O que vai dizer são as metas fiscais a serem alcançadas, o comportamento do planejamento no pleno exercício financeiro, durante ele, para poder bater aquilo que foi colocado. Mas é fato que a máquina pública é cara. Elas, via de regra, não deveriam, e é difícil acontecer o que está acontecendo aí que o Marcelo demonstrou. Estão com 73 milhões projetados em receita e 73 milhões projetados em despesa, quando a gente tem, considerando que a gente já está pagando um empréstimo, né, a operação de crédito que foi feita em 2021, já tem parcelas nesse sentido. Teve uma operação de crédito de 1,2 milhão, né, para aquisição de maquinário. E as outras despesas afetam as políticas públicas. Então, os senhores sintam a vontade para questionar essas questões, vamos trabalhar, não tem perguntas que não sejam importantes, porque muito mais do que eu, cada vereador está legitimado mais do que eu para poder suscitar questões que sejam da realidade. Os senhores que estão aí à frente na população, em contato permanente com o eleitor, conhece muito bem a zona rural, conhece muito bem as necessidades, e trazer aqui, porque às vezes uma manifestação ela pode levar a gente a levar um questionamento, né, Marcelo, para poder fazer uma adequação da lei de diretriz. Emendas parlamentares. Nós temos uma recomendação, viu, Marcelo? Então eu vou mandar lá, durante a semana, o que vem do jurídico, tá bom? O Tribunal de Contas está orientando para poder fazer a estruturação. Nós vamos ter que fazer algumas adaptações nas previsões. Não sei qual vai ser o entendimento da secretaria, tá bom? Mas eu peço que o senhor olhe com esse olhar técnico para que a gente possa alinhar as nossas emendas parlamentares impositivas ao que está orientando tanto o Ministério Público e agora, mais recentemente, o Tribunal de Contas. Tá bom? No que tange a parte municipal. Aqui é tange a parte municipal, tá bom? Porque as emendas, com o decorrente do efeito da rastreabilidade, da transparência e daquela condição, nós estamos entendendo e caminhando nesse sentido. Até a gente notificou, dando oportunidade para que os órgãos técnicos da Prefeitura manifestassem a respeito, para que tivéssemos uma condição de que a estruturação das emendas fosse colocada, bem destacada na peça orçamentária. Tá? Com rubrica específica só para aquilo, os empenhos, vai ter que ter conta específica só para poder fazer a execução. Isso não é criação nossa, está na instrução normativa número 5, lá do Tribunal de Contas. Mas eu vou pegar ela, porque isso até acontecia antes de você pegar o lançamento do ano anterior, a gente fazia isso. Com a mudança que teve nas emendas no ano passado, a gente teve que voltar porque não tinha campo específico para indicar isso junto ao Tribunal de Contas. Talvez já tenha alguma atualização, porque agora já é possível isso. Até a rubrica identificada, como é feito na saúde, no cômputo, né? Para a gente poder, quando for fazer as análises dos empenhos, a gente saber, a emenda do vereador José Alfredo, 10% delas já foram pagas. A do vereador Adriano, 50% delas já foram pagas. No crivo da Câmara, quando a gente fazer o controle, olha, existe equidade na execução? Está de acordo com o cronograma físico-financeiro? E assim, a gente vai ter que fazer essa fiscalização mais presente, com maior rigor,
para que 2026 volte a pagar, que as emendas dos senhores por hora estão suspensas, tá? 2026. Determinação da DPF 854. Até que se regulamente, nesse sentido, vai voltar para cá, e para 2027, a gente colocar esses requisitos aí para a gente poder conseguir fazer o controle. O Tribunal de Contas está pegando pesado com essa situação das emendas. As emendas parlamentares de deputados, elas podem ser usadas para pagar folha de pagamento? Custeio, o Gil, depende. Se ela, Estadia livre. Estadia livre. se ela vivia Pix, né? Que ela via Aí eu Não, acho- na verdade ela tem que vir livre. Emenda especial livre. Aí ela pode. pode usar, né? depende, porque a Pix, ela já foi A Pix é livre. Mas é que vem livre bancada, é Vai especial. cai sem... Para saúde, né? Essa Tem- pode. depende. Porque talvez ela não está no orçamento, ela vem... Sabe por que isso é relativo, Gil? Porque há um entendimento seguinte, o Marcelo vai me corrigir se eu estiver errado, tá, Marcelo? Folha, via de regra, é uma despesa, é o que a gente chama na LRF de despesa obrigatória. Ela é pela despesa obrigatória de caráter continuado. Então, se der um aumento para o Marcelo agora, não volta mais. Vai ser daquilo para cima. Sim. Então, se ele recebe 5 mil e eu vou dar um aumento para 6, é de 6 para cima nos próximos. Para daqui para os próximos exercícios vai ser sempre 6 mil reais. Mas 2026 foi suspensa a emenda? A emenda foi, por hora sim. Ah, é? É a recomendação, não sei se o prefeito está executando. Elas estão aprovadas, as com impedimento técnico ainda estão sendo analisadas pelos vereadores, está no prazo, mas a recomendação da DPF lá do STF, até que a gente não regulamente aqui a questão da transparência das emendas, senhor Romir, elas vão ficar paralisadas de pagamento. Eu recomendaria o gestor a não fazer. No Brasil inteiro. Não, só para aqueles órgãos que não fizeram as regulamentações, fizeram normas para poder garantir que a população tenha acesso, que a gente verifique os empenhos, que consiga saber, essa emenda número X é do Gil, essa emenda... Isso, exatamente. Já chegou ali alguma coisa no portal de transparência sobre isso? Sim, do portal e a recomendação. E as adaptações nós fizemos da lei orgânica, os senhores lembram que devem questionar, poxa, doutor, está recuando de 2%, está 1,55%, bateu direitinho com o que foi recomendado agora pelo Tribunal de Contas. Os órgãos, inclusive, o Barbacena está com esse problema. Aqueles órgãos que mantiveram os 2% não está sendo autorizado a fazer o pagamento porque é inconstitucional. Então, porque a nossa foi colocada... 1,55%. Regredimos, porque eu estava acompanhando a Mesmo jurisprudência. assim, ela ainda não está adequada. Não, essa está. Essa está. Tá, ela está adequada na condição do percentual. O que falta agora, Adriano, é a regulamentação. O que é isso? Olha, qual vai ser o prazo? Qual tipo de obra que vai poder colocar? Como é que eu vou identificar isso no sistema? Como que a dona Geralda que pediu uma emenda vai saber que aquela emenda que Tá foi sendo solicitada está sendo paga. paga? Qual o momento que foi pago? Não, a do Adriano foram todas reprovadas. A do Sr. Valmir foram todas pagas. Por que a sua foi 100% paga e a sua foi 100% aprovada? Sendo Reprovada. as mesmas iguais. Exatamente. Tá bom? Também Acabou esse está critério. pegando muito Isso aí ficou bom, né? as associações, não está prestando conta. Associações com vínculos de parentesco. Não está prestando Muitos conta. parlamentares destinando recursos para organizações com vínculo de parentesco até o terceiro grau. O presidente, muitas vezes o presidente da associação é parente do vereador, aí indica Exato. para lá já destinado com essa má intenção. E aí está sendo vetado. Também está sendo proibido. Está sendo proibido. Essas estão proibidas. O Tribunal de Contas está de olho nessa situação. Exatamente. Exatamente. No curso que eu participei lá, foi em cima disso aí. A pauta foi essa. Isso é quase Só igual falou aí negócio. desse empréstimo que a prefeitura fez. Já está quase bastante do asfalto, esse negócio pago, não está? Olha, Sr. José, nós tivemos uma carência, mas eu acredito que a gente deva estar mais ou menos pela metade. Foram parcelas em torno de R$700 mil, mais ou menos, né? Mas como faz o saneamento básico sem fazer empréstimo? Bom, essa é uma questão de gestão. Porque Tá? quanto que fica o saneamento básico? Milhões. Não fica barato. Nós vamos tratar isso ainda na audiência Sem pública, empréstimo, tá? eu acho que não consegue. Fica caro, não é barato. Não é barato. Mais alguma questão, senhores? Marcelo. Doutor, uma pergunta que eu vou te fazer rapidinho. Dá uma pincelada. O município gasta mais do que arrecada? Não. Pela projeção do Marcelo ali, é que eu falei. Está redondinho. A organização contábil do município, ela está zerada. O que se está recebendo
tem projeção de despesa. Então, o que se gastou para 2029, vai gastar para 2029 73 milhões, estão batendo a despesa de 73 milhões. Agora, se a senhora perguntar assim, doutor, vai arrecadar isso? Eu não posso garantir. As metas fiscais, os elementos de fundo, é o que o contador faz. Ele oferece para o gestor os dados. Mas quem vai escolher vai ser o gestor. O gestor vai escolher assim, não, essa meta fiscal, eu vou fazer esse investimento aqui em saneamento, porque eu vou receber uma empresa para vir para cá. Vai fomentar, por exemplo, emprego. É uma cadeia, dona Geraldo, que a população precisa entender. É uma cadeia. Então, se lá em Vitorino, seu Valmir, está lá uma indústria, vai gerar renda, vai ter gente que vai morar, quem vai morar vai pagar o aluguel, vai construir, quem constrói vai movimentar o comércio de obra, quem morar lá vai consumir no mercadinho, vai consumir na farmácia, né? É isso aí. Mas não isso, dona Geraldo, o tribunal faz a prestação de conta, não faz, Marcelo? Se tiver errado, ué. Aí é o tribunal, que às vezes a Ele pessoa que faz o orçamento do ano inteiro, Sim, o que o município gasta. Não é o tribunal, é o próprio município que É o propõe. município que faz. O próprio município. O município. Quem julga as contas do município é o TCE, o Tribunal de Contas. Se tiver alguma coisa errada, eles vão descobrir lá. Ah, tá. Marcelo, fica à vontade. Só ponderando o que o doutor Marrone comentou, e é de suma importância, porque a gente tem que deixar mesmo isso bem claro, é a questão dos valores. Realmente são valores significativos. Eu mesmo tenho uma preocupação muito grande quando a gente vê alguns valores assim, que são milhões mesmo, né? 67 milhões. Bom, quando eu comecei em Alto Rio Doce, foi antes do Vitor começar, o orçamento começou com 29 milhões de arrecadação, então um espaço muito pequeno de tempo. Por lá, mais que dobrou, só que com tranquilidade na execução que aconteceu até o ano passado, aconteceu essa arrecadação. Pode ser que não venha acontecer? Pode ser. Isso aí, prever é muito complicado, mas a gente acaba usando. A gente utiliza o que realmente foi arrecadando, foi feito no estudo, coloca os indicadores, igual o Marrone ponderou aí, acho válido. Só a gente pede para ser realmente um índice oficial, porque para a gente conseguir seguir ele de uma forma, ter um critério bacana para não ficar nada incoerente. Mas, realmente, que são previsões. Então, assim, tem as avaliações que a gente vai fazendo durante a execução para ver se não, como que está indo, porque é perigoso, é muito dinheiro que se bobear a gente não sente com tanta rapidez. Então, todo mês mesmo a gente tem um relatório de acompanhamento junto com o pessoal que faz assessoria para a gente. Então, sempre a gente está conversando para não chegar no ponto de estar com problemas, porque depois que o problema acontecer não adianta. Então, assim, a gente tem acompanhado para não chegar nesse ponto. Deixa eu te perguntar, e a verba que vem do governo federal para o Estado não repassa para o município, não? Para assim, talvez o FPM. Aí, eu não sei se é FPM, eu sei que o governo federal tem que passar para o Estado um X, que eu não sei quanto que repassa, aí o Estado repassa para os municípios. Não, são fundos de participação. Vocês recebem essa verba? É isso que eu quero saber. Dona Geralda, imagino que sim, mas é muito vago a gente conversar, porque muitas formas de vir o dinheiro. São muitos tipos de receita que o município recebe. Pode ser que tenha algum tipo de receita que a senhora queira mencionar aí, que não está vindo e eu não posso afirmar para a senhora que ele está vindo. Ou então ele está vindo e a gente não tem como confirmar. Mas tem muita receita que vem, tanto do município, tanto do Estado quanto da União. Porque o governo federal repassa para o Estado vai repassar para o município. É isso que eu estou te falando. Sim, então. Porque vem verba para educação, primeiro, saúde, educação e obras públicas. A obras públicas não é o deputado que vai dar o dinheiro. Vem do governo federal também. Aí o governo federal que vai dividir com o Estado. Eu creio que ele esteja entendendo assim. Os deputados podem ajudar se eles quiserem. Pegar uma verba lá no governo e pedir uma verba extra, que chama, né? Verba extra. Mas o governo federal é que repassa, porque por isso que tem a Secretaria do Desenvolvimento do Estado. E só para pincelar, além dessa situação da avaliação que a gente faz, existem alguns tipos de receita, até mesmo de emenda parlamentar, que talvez a gente sabe, um ano teve aquela receita, no outro, a gente não.
Aí é que a gente não sabe mesmo se vai ter. Então a gente não tem neles a gente não costuma jogar nem estimativa, porque é uma receita perigosa, porque a gente não pode colocar um valor alto numa situação que pode, realmente essa é muito difícil de acontecer, porque a gente talvez não tem nenhum histórico para poder confirmar. Por exemplo, o repasse da União pode acontecer num ano, no outro não acontece, pode ser que já aconteça no Estado. Então isso aí é muito complexo, essa parte ela é mais, realmente, até complicada. Isso acontece muito na parte da receita e despesa de capital. E o planejamento, senhores, para que tenha segurança, é peça integrante da LDO, as imprevisões. Então são situações que são imprevistas. Se eu tenho uma queda, muda a legislação, muda uma situação de fato, pandemia, quem poderia prever? Então você tem as adequações, é uma peça que ela é variável. Não tanto, tem a parte dela impositiva, as obrigações de aplicações de saúde, educação, né? Emenda impositiva, por exemplo. Mas você também tem as situações de previsibilidade. E aí entra as regras de contingenciamento. Sim. Aí vocês precisam também analisar. Teve a situação que dispara uma regra de contingenciamento, cabe à Câmara também fazer esse acompanhamento para ver se as despesas vão ser deduzidas de maneira proporcional, se não está sangrando demais uma área em detrimento da outra, se aquela política pública que a Casa defende está sendo prejudicada. Então, os senhores têm que ficar atentos a isso também. E a população, sobretudo. Mais algum vereador que fazer um comentário? Marcelo, agradecer a sua presença, muito obrigado. A gente agradece a Casa Vocês sempre para a gente. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, João Geraldo. Você explicou direitinho. No tempo da pandemia teve diminuiu bastante, né? As verbas, né? Mas está superando. Convido o assessor jurídico da Câmara Municipal, Dr. Marlon Barbosa Pereira, para uma explanação do projeto de lei de autoria do Poder Executivo que dispõe sobre ratificar o contrato de consórcio público, aprova o Estatuto Social do Consórcio Interfederativo Minas Gerais, CIMINAS, e da Associação dos Municípios Integrados, Minas Gerais, AMING, e autoriza o ingresso do município de Alto Rio Doce, Minas Gerais, e da outras providências. Vamos lá. Senhores, dando continuidade, os senhores fiquem à vontade para interromper, né? Se é audiência pública, como eu falei, então tem que ir. Então, por favor, na dúvida, doutor, o que é isso, o que é aquilo, porque a dúvida dos senhores aqui, dona Geralda, mesma coisa, pode ser o cidadão que está ouvindo lá na rádio, que está querendo entender, e até valorizar a atuação. A audiência pública ela é importante. Então, parece assim, a casa está praticamente vazia em relação à questão da presença de pessoal de fora, né, do público externo, mas é que às vezes as pessoas não dimensionam a importância daquilo que está sendo feito para o município. E existem aquelas situações que a lei exige a realização de audiência pública. Então, o próprio Estatuto da Cidade estabelece que os instrumentos de orçamento têm que ter audiência pública, projetos de maior magnitude, projetos afetos a plano de saneamento. Não é só a parte de criação da Câmara. A gente quer estimular a população a participar e também seguir o que a legislação fala. Então, projeto de lei número 16, de 19 de maio, ratifica o contrato de consórcio público. Vereadores que estiveram na legislatura passada, os senhores aprovaram o ingresso do município no consórcio público denominado CASIP. Os senhores lembram? Vereador Zé Alfredo, vereador Gil, vereador Valdomiro. Os senhores lembram do CASIP? Mesma situação, mesma lógica. O que é o consórcio? O município pequeno, ele não consegue atender todas as demandas públicas da população, todas as demandas públicas de serviço. O senhor José de Paiva acabou de falar, não faz saneamento básico sem fazer, por exemplo, o empréstimo. Eu daria outra solução, senhor José. A questão do consórcio público seria uma delas. Mas eu dispensaria a operação de crédito? Não, às vezes pode se fazer com os dois e otimizar a aplicação desse recurso através do consórcio. Então, o que é consórcio? Vou dar um exemplo para os senhores.
juntam os municípios com a mesma realidade, Esterro do Melo, Alto Rio Doce, Brás Pires, Cipotânea, Dores do Turvo. Olha, vamos fazer o consórcio público de prestação de serviço de esgotamento sanitário. Nós vamos criar um programa, uma situação de projetos padronizados, e cada município a gente vai estabelecer um cronograma e nós vamos atender a demanda. Todo mundo vai contribuir para aquilo ali, para a gente ganhar uma economia de escala, para a gente poder fazer isso juntos. É o que acontece hoje com a iluminação pública de Alto Rio Doce. Não estou entrando no mérito se funciona ou não. Via de regra é para funcionar e funcionar muito bem. Então, solicitão, a proposta aqui, senhores, é para autorizar o município a participar do consórcio interfederativo de Minas Gerais, que é o CIMINAS. Tá bom? Então, doutor, mas o que é esse consórcio? Esse consórcio ele tem diversas frentes. Então, ele busca, vou colocar basicamente aqui, aquisição de bens, serviços, de obras de natureza simples, questões de políticas públicas das mais diversas. Deixa eu pegar aqui pelo contrato social deles, eu vou ler aqui, as pessoas ficarem mais a par do que é o objeto desse consórcio. Esse consórcio já tem ele em vários outros lugares? Esse consórcio ele abrange, Gil, os municípios. Bom, quando ele colocou para ser interfederativo, ele abriu praticamente para todos os municípios do estado de Minas Gerais. Tá. Todos os municípios que Então, queiram dele. é novo. Não é tão novo assim, não. Ele já é relativamente antigo. Só que ele teve uma mudança do seu estatuto para que outros municípios pudessem agregar. Mas tem que ver se funciona, né? é um consórcio. O município injeta dinheiro. O trem funciona. É um consórcio relativamente grande. Eu vou mostrar para o senhor aqui, ó. A última assembleia, ela foi feita em 2020. Deixa eu ver aqui. Última assembleia, 2025, se eu não estou enganado. Nós só um exemplo aqui dos. Isso mesmo, ó, 10 de abril de 2025. Ó, município de Ibiá, município de Santa Rosa da Serra, município de Cruzeiro da Fortaleza, município de Campos Altos, Pedrinópolis, Perdizes, Pratinha, Tapira, Tapiraí, Tiros, São Roque de Minas, Varjão de Minas, Iguatama, Pimenta, Lagoa Formosa, Rio Paranaíba, São Gonçalo do Abaeté, Sacramento, Morada Nova, Piumhi, Coromandel, Doresópolis, Paranaíba, Arapuá, Vargem Bonita, Raposos, Bambuí, Campos Gerais, Guimarães, Caeté, São Gotardo, Lagamar, Salitre, Sabará, Campo Florido, Lagoa da Prata, Santana da Vargem, Pratápolis, Corinto e Araxá. A sede, se não me engano, é em Araxá, e Nepomuceno também participa. Então, se eu ver aqui, Gil, que são muitos municípios que integram esse consórcio, eu vou ler aqui rapidamente o seu objeto. O que ele vai buscar atender aqui para o município de Alto Rio Doce, para as pessoas entenderem isso melhor. Então vamos lá. O artigo 5º, ele fala o seguinte: vai proporcionar assessoramento na elaboração e execução de planos, programas e projetos relacionados a setores administrativos, sociais e institucionais de infraestrutura, seleção e gestão de pessoal, educação, esportes, cultura, saúde, trabalho, ação social, habitação, saneamento básico, agricultura, meio ambiente, indústria, comércio, turismo, abastecimento, transporte, comunicação e segurança. Inciso 2. Ele atua também na realização e organização de eventos esportivos com fins sociais, realizar licitação compartilhada, que é a grande vantagem, que é quando você consegue economia de escala através da licitação por consórcio, além do limite de dispensa para consórcio público ser maior também, é o dobro do limite estabelecido no teto da 14133. Então, cujo edital prevê de contratos a serem celebrados pela licitação direta dos municípios consorciados, ações compartilhadas e cooperadas de defesa civil, exploração de minerais para fins de execução e recuperação de obras e serviços públicos, elaboração de projeto, implantação, expansão, operação e manutenção de instalações de iluminação pública, já tem o CASIP, tá? Fiquem atentos.
fornecer, auxiliar e orientar a realização de cursos de treinamentos, capacitação aos servidores municipais, compartilhar ações compartilhadas que visem garantir assistência à saúde dos servidores públicos e entes consorciados, exemplo do plano de saúde, integração em níveis executivos de diversas ações relacionadas com o meio ambiente, desenvolvimento de ações conjuntas de vigilância sanitária, epidemiológica, infraestrutura, castração de animais e gados, por exemplo, promoção de estudos, projetos, serviços técnicos de engenharia, arquitetura, topografia e correlatos. Essas obras, então, o município pode fazer, o consórcio poderá ter uma equipe técnica para poder fazer esses projetos, tá? Planejamento, fiscalização de termos de contrato de programa, prestação dos termos de contrato de programa, prestação de serviço de saneamento. Olha aí, seu José, olha o saneamento aparecendo de novo. Assim como executar ações, desenvolver mecanismos de coleta, transporte, gestão, tratamento, reciclagem, compostagem, seleção e disposição final de resíduos sólidos. Esse inciso 11 talvez é o que mais chama atenção. Às vezes eu não sei ao certo, José, se esse consórcio já tem isso bem concretizado lá. Qual a Mas, diferença desse com o qual? Do CASIP? CASIP é só iluminação pública. Esse aqui é iluminação pública, mas todas essas atividades que eu estou falando para o senhor. Castração, engenharia, projeto, a fomento em saúde, treinamento de pessoal, pode realizar a seleção, concurso público, processo seletivo, assessoramento jurídico. Tá? Então é uma gama diversa de atividades. E o que chama atenção é a questão do saneamento, porque é uma coisa que está mais premente aí na gestão municipal. Tá bom? Criação, por exemplo, aqui do Serviço de Inspeção Regional, gestão e proteção do patrimônio urbanístico, paisagismo, turismo, funções de georreferenciamento, gerenciamento de recursos hídricos que tenham sido delegados e autorizados, compartilhamento de instrumentos de equipamento, de gestão, manutenção de informática, pessoal técnico, processo de licitação, de admissão de pessoal, gerenciar, planejar, regular, fiscalizar serviços de transporte escolar e coletivo. Viu, senhores? Até o transporte escolar está no objeto desse consórcio público aqui, tá bom? Tenham atenção, porque eu estou lendo rápido, mas assim, são diversas situações. Eu não vou conseguir, ô presidente, ler tudo. São 42 incisos, se eu não estou enganado aqui. Envolve toda essa questão de demandas de obras, transporte escolar, manutenção, obras, limpeza, saneamento. Então, o consórcio público será para isso aí. Ah, doutor, a partir do momento que o município entrar no consórcio público, ele vai ter direito a tudo isso aí? Opa, aí já é outra conversa. Tá bom? Isso aqui é o quê? Ele dispõe de tudo isso aqui, mas é compartilhado no contrato de programa, vai ser prestado e no contrato de rateio. E qual a contrapartida que o município entra? Aí vai ser de acordo com o custo do serviço. Não tem. É como se a gente fosse sócio e a gente vai comprar um empreendimento e o ônus e bônus vão ser distribuídos para nós dois. Exatamente. Aí qual que é a vantagem? Quando o município de Alto Rio Doce sozinho, ele não tem uma projeção orçamentária e financeira para poder fazer frente, por exemplo, um contrato de milhões. Mas o consórcio, quando une tudo isso aqui, a gente pega, eu entrei no site, esse consórcio tem site. O CASIP não tinha, não tem, acho que até hoje. Mas esse Minas, ele tem um site, ele tem um portalzinho da transparência deles. E pela ordem das contratações, são contratações da ordem de milhões. Tem os escritórios de advocacia lá contratados na parte de 2 milhões de assessoramento jurídico para todos esses municípios aqui. Parece que existe um projeto de tramitação sobre o desastre de Mariana. Parece que tem um valor que vai vir direcionado para o tratamento de rede de esgoto, que seria o saneamento básico. Mas não foi definido esse valor ainda. Eu sei que está em discussão. Alto Rio Doce vai ser contemplado. Ótimo. É o que nós estamos precisando. Porque aqui é nascente. Porque aqui é nascente de todos os rios. Então, o valor não tem ainda não, mas está sendo discutido. Ótimo. De repente, ele pode entrar para fazer contratação aqui. Então, qual que é a questão? Consórcios públicos é regido pela Lei Federal 11.107, desde 2007. É uma alternativa de gestão pública dentro do direito administrativo que vem gerando bons efeitos, tá certo? O que a gente tem que ter o cuidado?
nos contratos de gestão e a condição que traz na repercussão das questões administrativas. Porque a partir do momento que você tem um consórcio público, o que passa a ser, Gil, um consórcio público? É como se fosse uma secretaria do município de Alto Rio Doce. Você vai dizer como se fosse uma secretaria nova. É uma despesa mensal. O consórcio é uma associação. Se usar, Isso. Vários municípios. Vários municípios. Qual que é o problema disso, Gil? As atribuições daquilo que for feito em nome dos municípios, o município paga. Então tem que ter cuidado. O consórcio tem que ser um órgão sério, tem que ser bem gerido. É por isso que a gente falou desde lá do CASIP. Cuidado. Porque na época do CASIP a gente não tinha as referências, por exemplo, no portal de transparência. Eu não sabia como tinha sido o último concurso do CASIP. Consórcio público tem que fazer concurso público. Consórcio público tem que licitar. Então, tudo que tem de obrigação para a administração municipal, o consórcio público também vai ter que fazer. Tá certo? Então, eu estou alertando os senhores, estou alertando a população, para ficarem atentos. Todos esses serviços são muito bons, são úteis, mas como que vai ficar? Por exemplo, aquelas atividades que são de fomento locais. Por exemplo, o transporte, só um exemplo, né? Aqui está falando de transporte público, embora eu acho difícil o consórcio licitar para Alto Rio Doce nesse aspecto. Porque como ele é regionalizado mais na parte sul, me parece que os municípios que estão concentrados lá, a realidade lá não é a mesma daqui. Muito diferente. Então já vai ter um contraste. O município vai ter condições de aderir todos esses serviços? Não, por conta até disso. E outra, você vai fomentar a licitação para que a gente tenha riqueza circulando aqui ou circulando lá? É mais interessante que a gente tenha e faça a proteção dos recursos aqui. A gente tem que gerar emprego aqui, a gente tem que gerar renda em Alto Doce na região. A gente tem que fomentar a arrecadação aonde? Aqui. Então, eu chamo a atenção para que os senhores tenham essa condição, que os serviços são muitos. Mas vai destituir? Porque às vezes vai ficar mais barato para o município. No consórcio público eu pago aqui um valor num determinado contrato administrativo de 100 mil. Lá vai ficar 50, seu José. Mas eu vou contratar a empresa que está lá. É outra realidade. Qual que vai ser a condição de acesso do serviço público pela população que está aqui? Tá? É uma condição que eu estou só alertando. Estou dizendo que seja ruim mesmo, porque eu sou um operador do direito que defende o consórcio com medida alternativa. Eu acho que, inclusive, que a saída do saneamento básico, José, é através de consórcio público. Tá? É o incentivo que tem. É a forma de município pequeno sobreviver frente à escassez de recursos. Tá certo? Então, juridicamente, a análise foi feita desse projeto de lei. Entendo, o projeto de lei não trata só do consórcio, mas ele autoriza também o ingresso do município numa associação. Eu vou recomendar que essa associação seja retirada desse projeto. Nós estaríamos autorizando o consórcio. Associação é outra coisa. O município, o ARI, como presidente ordenador de despesa, ele não precisa de autorização do executivo para fazer os seus contratos aqui. São orçamentos independentes. Mesma coisa. Se eu vou aderir à associação lá e vou injetar dinheiro numa associação de municípios, isso é uma questão administrativa de gestão e não diz respeito ao poder legislativo. Então, o consórcio público não, por exigência legal, depende de autorização legislativa, porque passa a ser um novo órgão da administração municipal. Assim é o entendimento. Associação privada, não. Então, não sei, essa associação, o projeto não foi instruído com o estatuto dessa associação, não tem valores, então eu acho temerário a gente dar continuidade desse projeto de lei que diz respeito à associação, mantendo só o consórcio público. Tá certo? Existe um valor de manutenção desse consórcio, pesquisei o entendimento majoritário de que ele é legítimo. Então, mesmo que eu não faça uso de nenhum serviço que esteja disponibilizado no consórcio, o município vai pagar o valor de R$500 por mês, que é o que está autorizado pelo estatuto. Então o consórcio é particular? Público, mas mesmo assim ele requer contribuições. Não é credenciado pelo Estado, não? Não, ele não diria que ele é credenciado, ele é autorizado por lei, dona Geraldo. Ah, tá. Tá? Mas ele tem natureza de direito público. Porque essa energia da Semigueita, esse consórcio que está utilizando, ele está péssimo. Mas não. Péssimo mesmo. Mas ali já é outra condição, tá, dona Geralda? É diferente. Só não fala do CASIP. Ah, eu não sei porque é o CASIP. É consórcio. É o consórcio. É o consórcio. É o CASIP. É o que o pessoal tem falado aí mesmo. O pessoal tem queixado disso aí. Nem a Zampa troca, porque
É Pelo o amor de caso. Deus, está uma negação esse CEMIG. Você paga e dá essa porcaria? Tem que reclamar. Esse projeto vem da prefeitura. Prefeitura. Não, viu? Feito pedido. Não, esse aqui não. Esse aqui até que a gente pensou, porque realmente é um assunto que a gente domina um pouco mais, o outro seria mais complicado. Isso aqui é matéria jurídica, viu, senhor José? Senhores, alguma dúvida em relação, alguma ponderação de consórcio, alguma dúvida? Esse consórcio já existe. Não, eu vou fazer uma pergunta da Pilha. Talvez a gente poderia estar indo fazer uma visita. Pode. Né? Pode. Para ver como está funcionando, mas tem que ser de acordo com a realidade da nossa cidade. Porque aqui hoje somos 10 mil parceiros. Pode fazer uma. E tem municípios maiores. Consequentemente, o município maior tem mais influência no consórcio. Principalmente para a condição de fora. Eles fez, mas não está funcionando. Isso aí. Né? Então acho que era bom a gente estar fazendo uma visita em alguma dessas cidades aí. Pode ser sim. Eu vou pedir para acompanhar a sua solicitação. Tá, presidente? Sim. Pessoal daí, como registro de ata, solicitação do vereador Adriano, para que sejam notificados, vou colocar pelo menos 5 municípios, para a gente poder ter uma boa referência, ou uma condição de referência sobre a participação e utilidade desse consórcio aqui. Aqui tem 11 mil habitantes? 10 mil e pouquinho. 10 poucos? 10.440. Hã? 10 mil? 10.440. Faz 40. Você quer 11 mil. Mais alguma questão, senhores? A última. Não, Alto Rio Doce. Vitorinos, Ateus. Faz parte. Verde, Valverde. Abreus. Vitorinos. Podemos passar para a próxima Paulo. Sim. Senhores, eu sei que é cansativo, dona Geralda, cansativo. Eu estou querendo ir na novena. Não, nós vamos encerrar então. Eu vou ficar tranquilo, que a senhora não vai perder a novena. Eu cheguei aqui 5 Aí, São Paulo. Eu sou pontual. 5 horas eu estava aqui no pouco. Eu cheguei em 4. Eu cheguei 3 horas. Aí, ó. Vamos lá, a população está nos ouvindo. A próxima pauta é do saneamento. Plano Municipal de Saneamento Básico está sendo modificado após o período de vigência do que estava vigendo, né? Segundo as diretrizes do próprio marco, o marco regulatório de saneamento básico, que é a Lei Federal 14.026 de 2020, que promoveu alterações na Lei Federal 11.445 de 2007, ela coloca essas condições e intensifica a participação popular. Qual que seria a condição aqui, vereadores, que eu preciso pontuar, presidente, porque quando chegou e a Câmara decidiu fazer a audiência pública, foram notificados os órgãos responsáveis do Executivo, que são os proponentes. Eu, como jurídico, não desconsidero conhecimento dos vereadores, mas acredito também que não tenho conhecimento aprofundado sobre questões de técnicas de saneamento básico. Verdade. Né? Então, como passou por uma empresa que foi contratada, né, levou o nosso dinheiro aqui de Alto Doce para poder fazer o plano municipal de saneamento. Então, foi gerido por uma secretaria, por um gestor competente, um gestor de contratos que fosse, e nós solicitamos que essa pessoa que fosse responsável, a título de convite, não foi requisição legislativa, não, pudesse vir aqui e dizer, igual o Marcelo fez, que a gente poderia questionar algumas questões, a base de custeio. Hoje eu não sei, o senhor José falou que fica caro o saneamento básico, mas fica quanto? Quem apresentou em números reais, em centavos, por exemplo, quanto ficaria o nosso saneamento, quanto fica o esgotamento sanitário? Então, assim, tem os estimados aqui dentro do plano municipal, mas esse plano municipal ele traz normas gerais. Mas a população e o vereador, e nem eu, sei quanto que fica o investimento em saneamento. Eu sei o seguinte. Talvez o projeto pode fazer uns poucos também. Sim. Faz a 7. Estabelecer. Faz um distrito, faz outro distrito. E pode estabelecer a base de Dinheiro custeio. no município todo fica mais de 30 milhões. Isso, mas mostrou uma planilha, né, senhor Valmir? A gente precisa de uma planilha. Aí tem os valores, né? mas não sabe, né? A gente não Só sabe. fala em valores, mas a gente não sabe a realidade, E o que seria prioridade? Então, o que diz a literatura é o seguinte: para cada $1
aplicado em saneamento, ele corresponde a $3 de retorno para o município que faz esse investimento. Não é um bom negócio. É uma atividade que não aparece, mas ela tem as suas repercussões, os seus retornos, porque ela tem a questão da validade em relação à instalação de empresas, geração de renda, fixação de moradia, né? Saneamento, ele já fala, é básico, então tem toda essa questão. O plano municipal, ele envolve esgotamento sanitário, envolve a questão do transporte de lixo, de resíduos, né? Tratamento de água, né? Disponibilização de água potável. Nós ainda em Alto Doce, não é todo mundo que tem água não, gente. Então, é uma situação que a gente precisa ter atenção para a condição de qualidade de vida. E é uma preocupação de longo, médio e longo prazo. Né? Os senhores que estão aqui, né, independente da idade, da faixa etária, vai acompanhar essas mudanças mesmo porque o marco regulatório ele já estabeleceu que até 31 de dezembro de 2033, 99% da população ela deverá contar com água potável. E 90% da população deverá contar com coleta e tratamento de esgoto. Nós temos estudos que cerca assim, não chegou acho que nem a 10%. É uma projeção nacional. Não sei o que será desse marco regulatório. E o município de Alto Doce está fazendo aqui. Eu não tenho propriedade para poder explicar o plano de saneamento. Eu fiz uns apanhados aqui só orientando. E vou colocar aqui o que foi estabelecido como orientação, né, para que a gente tivesse uma melhor dinâmica aqui hoje. Então, o projeto de lei compõe a lei ordinária, compondo, né, o processo, a lei ordinária número 10, 2026, segundo a qual propõe a primeira revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico. Referido o plano encontra sua previsão na Lei Nacional 11.445, combinado com o Marco Regulatório de Saneamento, Lei Nacional 14.026/2020, as quais estabelecem o planejamento dos serviços municipais de saneamento com meio a garantir a sua efetividade e universalização. Sobre o plano ainda, há que se considerar suas principais áreas de abordagem. Então, prestem atenção. Abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejamento de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais. Em seu detalhamento, inclui diagnósticos, metas de curto, médio e longo prazo, programas, projetos e obras necessárias, custos estimados, fontes de custeio, mecanismos de participação, indicadores de mensuração. Então, para que esse saneamento possa existir, diversas obras serão necessárias, seu nome. Então, aquelas estações de tratamento de água é básico, é o que vai demandar aqui para poder a gente atingir essas metas aí. Além de tratar democraticamente o serviço, o plano de saneamento viabiliza transparência e planejamento de investimentos, inclusive como requisito para a percepção de aportes e recursos estaduais e federais. Então, eu pergunto, Alto Rio Doce está sendo contemplado com recursos estaduais e federais para fins de saneamento? Existem algumas fontes de custeio que a gente pode perceber esse recurso para fazer frente a essas despesas de saneamento? Isso não está claro no nosso plano, mas é uma questão a ser analisada e ponderada pelos senhores enquanto vereadores. Tá bom? Sobre a análise material, a proposta atualiza o plano vigente, considerando o decurso do prazo de 10 anos, para fazê-lo alinhando aparentemente ao novo marco regulatório. O plano proposto apresenta como eixo de atuação água potável, esgotamento, drenagem, tudo isso aí que já foi colocado, abrangendo a sede do município, distritos de Abreus, Missionários e Viturinos, além do entorno rural. Isso está estabelecido no plano, tá? Está lá escrito. Entre as metas, isso é importante, vamos lá as metas que o plano prevê. Em relação à drenagem, destaca-se que a previsão de atingir 97,3% das vias públicas, incluindo canais subterrâneos, até 2033. Sobre o esgotamento sanitário, coaduna com as metas nacionais fixadas para 2033. Coleta e tratamento de água e esgoto, 90% da população, com esgotamento sanitário e fossa séptica, a 92% dos domicílios e com abastecimento de água, 99% da população. Então, são as mesmas metas estabelecidas no plano geral. Então, gente, 2033 parece estar longe, mas está aí. Nós vamos conseguir atingir essa meta de 92%, 99% sobre esgotamento sanitário, tratamento de água no esgoto?
Sei, os senhores vão ter que avaliar isso aí. Acerca da destinação de resíduos, foco em coleta seletiva e encerramento dos lixões, prevendo como ações estruturantes a implantação de telemetria nos sistemas de água, construções de unidade de tratamento de resíduos, UTR e criação de ecopontos. Imagina, o não vai ter ecoponto, vai ter estações de tratamento. A gente questiona se assim, o plano está dentro da realidade da nossa necessidade, né? 2033 está aí, é o que eu estou falando. Falta 7 anos só. Falta 7 anos, bom. Até 2030, a vez consegue alguma coisa. Identifica-se sobre o plano riscos ambientais, riscos de contaminação, decorrente do esgoto sem tratamento, ausência de programas de gestão de resíduos específicos, logística reversa, em relação aos eletroeletrônicos, lâmpadas, medicamentos, resíduos químicos, além da ausência de articulações institucionais, desde que fragmentada a gestão do saneamento. A Copasa, a do município, tratamento e destinação de resíduos pelo município. Então, o que ele quer dizer? Nós não temos uma gestão concentrada. A Copasa, por exemplo, ela pode fornecer a questão parcial de tratamento de água. Como está sendo feita a gestão disso aí? E eu tenho um compartilhamento. Por exemplo, o município faz o transporte do lixo. E a Copasa faz o tratamento de água. Não se conversa. Então, não tem uma compartilharização de dados, uma troca de informação necessária para que essa gestão seja mais adequada e necessária à realidade para atingimento dessa meta estabelecida de saneamento. É um problema que está identificado no próprio plano. Isso eu estou falando não. Está lá no plano. Tá? São 600 páginas. Muita coisa para ler. Da presente análise, sem adentrar em questões jurídicas, com tamanho e clareza, constata-se que a proposta dos anexos abarcam áreas de conhecimento para além do direito. E por isso, a gente recomendou que fossem chamados os órgãos técnicos da prefeitura. A gente fica um pouco assim, consternado, porque assim, se a Câmara chama quanto órgão, acho que o gestor que é interessado no plano de saneamento, que quer discutir, mostrar para a população o que está fazendo, vai acontecer, são coisas novas, coisas boas, que estão estabelecidas no plano. Se vai atingir, não sei se eu vou, não sei. Mas é algo que vocês estão por dentro. Então, a tendência, pelo plano, é que em 2033 a autoridade vai estar voando aí no saneamento básico. Tá? Com estação, coleta seletiva, tratamento da água na ordem de mais de 90%, esgotamento sanitário de 92% das residências. A gente torce para que realmente isso aconteça. Hoje a gente está até vivendo isso, né? O IPTU de Alto Rio Doce já chegou com a cobrança de taxa de lixo. Não sei se os senhores que estão em casa aí sabem, mas já é uma realidade. Já está sendo pago 25 e pouco de coleta seletiva aí. Isso é próprio do plano de saneamento, tá? Do saneamento já. Não sei que os senhores vão lembrar, essa taxa foi criada não por imposição do município isolado. Ele veio da Lei de Diretriz Federal, que estabeleceu prazo. O município que ainda não estabeleceu essa taxa, ele está errado. Porque veio de lei federal, viu, senhor José? Tá? Então, isso aí veio de cima para baixo, foi instituído e para custear a questão do tratamento de resíduos. Eu sei disso, mas eu sei que é de lei, todo o Brasil tem que cobrar, é a rede de esgoto. A taxa de lixo não. A taxa de lixo é no IPTU. Ela está vindo do IPTU. Vem na água. Pois é, a rede, vem falando, de água. a cobrança da rede de esgoto é da água. Tudo bem, vem na contada. Mas eu falo a taxa de lixo, eu acho que não tem direito de cobrar do IPTU, não. Ela não é IPTU. Tem um problema na rede, a Copasa bem arruma. Ela não tem ligação com o IPTU não, dona Geraldo. São tributos diversos. Ela só vem na guia, aproveitando a guia do IPTU. São cobranças distintas. Ela podia ser cobrada... Essa lei que vem cobrando aí, essa lei que o senhor está falando aí, se veio de cima para baixo, e é lei, tem que cumprir. Porque não é imposição do município, não. Inclusive, lei federal. A lei federal, então, de cobrar a taxa do lixo no IPTU? No IPTU não, através da guia. Ela está vindo através do IPTU, entendeu? Não é o IPTU. Não é o IPTU. Não é o IPTU. Se a senhora olhar, é igual muitas pessoas pagaram o seu IPTU e nem viu isso. Não, entendeu? eu não vi. A maioria das pessoas não olha. Eu já queria ter feito até esse comentário aqui antes para alertar a população, para estar sabendo, estar ciente.
quase R$26, eu acho que é R$25,95. A taxa do lixo. A taxa do Porque lixo. falou que ia cobrar a taxa do lixo, ia cobrar a taxa do cemitério, tudo Não, já foi falar. cemitério não, mas Tudo essa já foi taxa falar. já está A gente paga tanta taxa, não. Mas ela foi aprovou. imposta já na lei, né? O nome já fala, é imposto, impôs. Paga e pronto. Impôs e acabou. Entendeu? Já está vivendo essa É, realidade. infelizmente, veio de cima para baixo, não pode fazer nada. Isso aí. Se ela é federal, tem que ser para Não todos. tem, né? Agora a senhora pode estar cobrando a forma que está sendo feita a coleta de lixo na sua residência. É isso aí. Não é isso, Valmir? Agora, como você paga para ter aquele serviço, você agora tem a prioridade disso. Entendeu? Igual até tem algumas demandas aí que a gente vai ter que alinhar, porque tem algumas ruas na nossa cidade que não está sendo feita a coleta aos sábados. Entendeu? E agora vamos ter que passar a remanejar essa forma de trabalho aí para estar atendendo todas as ruas. Entendi. Tá bem? Nessa parte aí, não, o lixeiro passa direitinho, todos os dias, menos o domingo. Tendo feriado, eles passam. Senhores, alguma dúvida? Não. De tudo que foi abordado? Muita coisa, né? Muita dúvida, né? Mas agora nem não consegue. Ok, presidente, a casa fica à disposição, cidadão que queira discutir, verificar esses projetos, questionar a Procuradoria. Esse projeto, qual o prazo dele que a gente Ele veio com, apresentou, né? veio com um pedido de urgência, ele foi reprovar, porque realmente o anexo é grande. Eu consegui fazer um apanhado da parte desse anexo, daquilo que eu achei que fosse interessante para os senhores trazer aqui, mas ao mesmo tempo faltou alguns dados a título de materialização, de valor, de investimento, qual seria a fonte de custeio, quem vai pagar, vai ser a população, vai ser convênio, vai ser emenda parlamentar, qual a projeção, por exemplo, a situação nova aí da barragem, que pode custear, aliviar, como que está a situação da ação judicial em que o município foi condenado, já foi condenado com trânsito em julgado da prestação do tratamento e esgotamento sanitário, 2019. né? 2019. Desde 2019. Então, assim... Atrasado, então. Então, assim, a condição é essa, né? Faltou uma pessoa que pudesse gerir e trazer essa informação para os senhores aqui, em que pese a solicitação da Câmara. Eu espero que eu tenha, dentro das minhas limitações aqui, o que a gente poderia abordar, e fico à disposição aí para os debates futuros, dentro das comissões aí, Dona Geraldo, fica à vontade, quem quiser tá trazendo aí para tipo de conhecimento para agregar na tramitação legislativa. Deixa eu fazer só uma disposição. pergunta. Aquela rede de esgoto, que aquela senhora que mora ali perto do cemitério, fez reclamação comigo, ela veio aqui e tal, pediu um favor, porque ela usa fossa no Rio Doce, isso não é de lei, né? Já era para ter os encanamentos direitinho, né? A rede de esgoto bonitinho. E ela fala quando enche, que é um fedor, já não suporta o tempo de calor. Foi feito? Isso que eu quero saber. Essa resposta tem que vir do executivo, não do legislativo, não, Geraldo. Aqui a gente pede e faz o projeto, mas o executivo tem que dar essa resposta para a senhora, para a população. Mas vocês pra também nós. não têm que ver isso também, como vereador? Nós podemos cobrar a partir do momento Pode cobrar? que o cidadão vem aqui, nos procure, faça o pedido, a gente faz por escrito, nada de Essa rede eu boca. acho que tinha emenda impositiva nela. Sim. Eu acho que é do Sim. que me parece. Sim. Para fazer a rede, né? A rede. Mas acho que não foi Essa mesma pedido, rede. não. Eu acho que fizeram Não fizeram essa Tem rede. emenda impositiva aqui, me parece. Mas a gente consta no Você lembra registro. então que eu fiz a reclamação e ela veio aqui comigo, não foi? Lembro sim. Consta da ata. E Pode constar na ata. a gente reitera, dona Geraldo, se não tiver feito o ofício, viu? Essa foi a assessoria. Solicitação da dona Geraldo em relação a essa casa aí, hoje a gente vai fazer diligência. Eu acho que é a mesma Agora a gente tem que ver também, Dona Geraldo, para ver se tem pessoas que não deixar ele passar no terreno dele. Não é não deixar, é obrigatório, obrigação de Dando deixar. poço, suportou a água, É só ir no Ministério Público. Ô Zezé, ela parada. é só ir no Ministério Público e falar assim, acumulei, eu eu preciso posso falar passar uma com você? rede aqui da prefeitura. Eu acumulei, Eu eu quero posso que falar você com você? libera. Pode? O Ministério Público libera, meu filho. Isso é de lei. Não existe Fica isso. à vontade, fica à vontade. O Valmir quis fazer uma rede de esgoto na minha rua para água de chuva. E aqui tem, passa debaixo da minha casa, que ele sabe que ele está lá em casa, ele conhece o outro, tem muitos anos. E o morador não deixou fazer. Eu estava presente, o Valmir pediu, eu pedi, o morador não deixou fazer. A água continuou passando debaixo da minha casa. Puseram as manias, eles arrumaram as manias, eu conversei esse assunto com o Edinho hoje,
conversei esse assunto todinho hoje. Isso já tem há muitos anos. E passa debaixo da minha casa. É verdade. No ano passado eu tive que refazer o piso da minha casa todo. Mas é porque ele não foi no Ministério Público, ele tem direito. Esbarrancou, Ele tem entendeu? direito. O amigo quis fazer esse Não é pelo esse povo, trabalho. é pelo direito que tem. O morador falou que não. E um outro assunto. O morador quis colocar uma cerca dentro da nossa calçada de desvio, que já é uma coisa estreita. Mas eu falei isso com você. Foi uma coisa Vai estreita. na justiça. Ele falou que era dele, era dele, mas não foi Aí do cara. não quis ir. Para que tem Ministério Quer Público? dizer- É para isso. Quer dizer, Foi gente da prefeitura. se eles ali também, da dona ali, não quiser deixar passar, manda ali na justiça que ela deixa. Vai resolver. Não é ela, não. Demora, Ela, é só Quem pegar entra um hoje no ofício processo daqui de da. justiça, É só demora pegar um 10 ofício anos. daqui da Câmara. Mas assim, Mas não não sai, sai. Mas, Se tivesse ô, ido na Valmir, justiça, tinha feito. É só ela pegar um ofício daqui Eu da que Câmara vou na e justiça, levar no não, Ministério porque Público. precisa- Eu duvido que se ela não ganha a causa. Eu duvido que ela não ganha a causa. Mas o vereador quer fazer um comentário? Não, tchau Então, pra muito vocês. obrigado a todos, boa Fica com noite. Deus, E a boa audiência noite. pública está encerrada. Boa noite. Boa noite, fica com Deus. Muito obrigada, viu? Obrigado, senhora. Eu estou falando